o que nós temos visto também é que o arcebispo de Alagoas, ele tem dito que o argumento que ele tem colocado para levar 5 meses para autorizar a missa e mais de 1 ano, se colocarmos a proibição lá atrás do IBP, é que ele está esperando uma resposta de Roma. Então vejam qual é o argumento que o arcebispo de Alagoas dá para manter todo esse tempo de proibição no Estado. Uma resposta de Roma. Mas quando nós lemos os documentos da igreja, os mais restritivos sobre o assunto, o que a gente vê? Que essa é uma atribuição do arcebispo e não de Roma. Então vejam que absurdo. É só nós olharmos a carta apostólica Traditionis Custodias. Tá tudo ali. Vamos ver de que é a atribuição. Então, o arcebispo de Alagoas, nós vimos que, de acordo com Orlando Fedeli, hoje em dia, o cardeal mais bobo dá rasteira em cobra. Vamos ver como o arcebispo de Alagoas faz uma ginástica para não dar as devidas autorizações. Então, a Tradição dos Custódios, nós sabemos que é um dos documentos mais lamentáveis da história da igreja, que procura restringir a missa tradicional com o fim de extingui-la no longo prazo. O que se diz no artigo 2, que ao bispo diocesano, enquanto moderador, promotor e guardião de toda a vida litúrgica, na igreja particular a si confiada, compete regular as celebrações litúrgicas na sua diocese. Ou seja, o próprio Papa Francisco disse que é de atribuição de Dom Beto Breis dar a autorização. E aí ele poderia falar, não, mas o meu antecessor proibiu. Mas se o antecessor dele proibiu, agora é a vez dele de fazer o quê? Revogar a proibição, porque não tem o que fazer. Então, olha aqui, artigo 4, os presbíteros ordenados após a publicação do presente motu próprio devem dirigir um requerimento formal ao bispo diocesano, o qual, antes de conceder a licença, consultará a se apostólica. Ou seja, se o padre foi ordenado antes de 2021, não precisa de consulta a se apostólica, que é o caso do sacerdote que Dom Beto Breis disse que ia colocar lá para os fiéis. Ou seja, todo o documento mostra claramente que a responsabilidade de permitir a missa tradicional na arquidiocese é de quem? De Dom Beto Breis. Tá claro ali. E vejam, a nossa posição é a posição de todas as pessoas que amam a missa de sempre, que é esse documento é ilegítimo e não deve ser seguido. Mas nesse caso aqui, a gente não está nem pedindo para que o arcebispo desobedeça o documento, não. Se ele só obedecer esse documento lamentável, assim como ninguém deve obedecer o documento da bênção dos pares gays, porque você não vai ficar abençoando pecado contra o 6º e 9º mandamento, da mesma forma, ninguém deve obedecer um documento que vai contra toda a tradição litúrgica da Santa Igreja Católica. Mas, se ele quiser desobedecer a Deus obedecendo aos homens, ainda assim, esse documento diz o quê? Que a responsabilidade de autorização da missa é do arcebispo. Mas o que ele faz? Ele chega para a turma ali que acha que ele vai um dia conceder essa missa sem maiores perseguições, diz, não, nós mandamos o documento aqui para Roma, estamos aguardando a autorização, eles vão embora, ele faz o quê? Coloca na gaveta. Gente, essa é a única explicação possível, porque já são 5 meses e nada. Daqui a pouco a gente vai chegar na Ação Católica 200 e nada aconteceu. Então, são coisas muito lamentáveis. E aí vejam que todo esse cuidado que ele tem para desprezar a missa de sempre, para desprezar os fiéis, toda essa falta de cuidado que ele tem com os fiéis da missa de sempre, ele tem com os outros. Nós vimos que o arcebispo emérito acolheu membros de candomblé dentro da igreja, para fazer batuque dentro da igreja, um sacrilégio. E como é Dom Beto Breis? É diferente ou é igual? Então vamos ver Dom Beto Breis quando as pessoas que vêm pedir algo para ele não são de missa de sempre, mas são do MST. Vamos ver como é que ele acolhe o MST? É diferente ou é parecido? Vamos lá. Essa Romaria da Terra das Águas, essa 36ª, acontece um dia depois do dia de São Francisco de Assis, que é o santo que inspira essa reverência e o cuidado com a criação, o uso responsável dos bens da criação. Francisco, movido pela uma fé profunda em Deus como Criador, via em todas as criaturas obras das mãos de Deus e, portanto, somos todos irmãos e irmãs. O ser humano está para estar sobre as criaturas, mas com elas, no cuidado da casa que o Pai fez para todos nós. E o Papa Francisco captou muito bem isso. A Laudato Si
celebrada agora, celebramos os seus 10 anos de publicação, a Laudato Si quer trazer justamente esse grito e um apelo de conversão ecológica, que é um novo jeito de se relacionar entre nós, seres humanos, e entre nós e a criação, com responsabilidade, com cuidado, superar os abusos, né? Relacionar-nos como irmãos, não como dominadores. É uma conversão ecológica, é o grande desafio que o Papa Leão reafirmou recentemente na celebração dos 10 anos da Laudato Si. Conversão ecológica, uma mudança de mentalidade e de ação na relação com o uso dos bens da criação. E ao mesmo tempo uma denúncia de tudo aquilo que ameaça a dignidade humana e que ameaça os bens da criação. O mesmo modelo econômico que avilta os direitos humanos, avilta também os direitos da criação. Tá aí, pessoal. Romaria da Terra e das Águas. Falando de ecologia integral, de conversão ecológica. No vídeo, pessoas com boné do MST. Vejam que coisa absurda. Para salvar Baiacu, toda aplicação, ele até participa. Agora, quando estamos falando de seres humanos que querem ser santificados pela missa de sempre, aí não pode. Conversão ecológica, repetindo as mesmas baboseiras da campanha da fraternidade ecológica desse ano. Voltando na Laudato Si, um lixo de documento. Então, é tudo extremamente lamentável. Os fiéis da Arquidiocese de Alagoas, se não quiserem ser enganados, precisam entender que nós estamos na maior crise da história da igreja. Esses bispos que recebem vocês de sorriso, de canto a canto, eles não querem a salvação das almas. Eles querem promover uma igreja que seja uma ONG ambientalista, que lute por justiça social, que lute contra os ricos, que lute contra os brancos, contra os homens, que lute pelo meio ambiente. Todo o foco da vida deles está aqui. Então é óbvio que eles têm uma grande ojeriza à missa tradicional, porque é um rito que representa uma orientação do homem a Deus. É um rito teocêntrico. Então por isso todas as barreiras, enquanto vocês não entenderem isso, vocês vão ser passados para trás, vocês vão tomar rasteira.